Verdade, amém. Até já pegando o Opa. gancho aí, vou puxando sempre os ganchos. Você falou aqui da família, aí entrou na paternidade aqui. A paternidade, a gente também vem na questão da honra. E o Verbo é uma igreja que trabalha muito na questão de honra. E tem as primícias também, que é algo que não é visto em todos os ministérios. Como é que veio essa visão das primícias dentro do Verbo? Como é que foi isso? Eita. Longa história também, né? Temos tempo, né? Dá pra. Você pode. Não sei se os irmãos estão ouvindo há tanto tempo, mas Os irmãos legal. tá, viu? Beleza. Então, que bom que vocês estão acompanhando aí Os irmãos tá essas na. conversas, histórias. Todo mundo aí. Bom, eu acredito que 2006, 2007, mais ou menos, não lembro exatamente, mas foi essa época. Uma irmã veio num determinado culto e me deu uma oferta. Eu não lembro se foi R$ 15 ou foi R$ 25. E quando ela veio me dar essa oferta, eu falei para essa irmã, olha, não é oferta para mim, aqui no culto você deve dar oferta ali no gasofilar. Expliquei para ela, uma pessoa bem simples. Ela falou, não, essa oferta é para você. E eu fiquei assim um pouco constrangido, falei, você tem certeza? Você não quer colocar ali no gasofilar? Ela falou, não, Deus mandou dar essa oferta para você, porque é uma oferta de primícias. Até então, eu conhecia essa palavra da Bíblia, oferta de primícias, Velho Testamento e tal. Mas quando ela me falou isso, é aqueles momentos que o Espírito Santo fala, presta atenção. E eu falei, ok, eu orei por ela, a abençoei e guardei aquela oferta e fui para casa pensando nisso, oferta de primícias. A partir daquela experiência, eu comecei a pesquisar primeiro essa palavra para entender o que Deus queria me falar sobre aquilo. O sentido da palavra primícia é primeiro, primazia, é considerar o primeiro. Isso é apenas o sentido natural dessa palavra. Mas essa palavra exprime ou expressa um princípio de Deus, que está presente desde o início da Bíblia. Deus, ele sempre deixou claro em todas as épocas, em todos os momentos, para quem que gosta de dispensações, né? Em todas as dispensações, mesmo na época da graça, ele deixa claro o seguinte, desde o início: eu sou o primeiro, eu tenho a primazia, eu devo ser considerado primeiramente. Todo primeiro é meu, é um princípio que Deus estabelece desde Gênesis. A oferta de Caim e Abel. Caim, ele deu a sua oferta, mas não era primícias. Verdade. Abel deu das primícias do rebanho. Então ali você já começa a perceber qual era a oferta que Deus aceitou, qual a oferta que Deus recusou. Tinha um aspecto de ser primícias. Deus foi ensinando o povo de Israel, ao longo dos momentos diferentes, que todo primeiro era dele. Ele fala, todo primogênito é meu, todo primeiro das crias é meu. Então tem todo um processo, né, no sistema da lei do Velho Testamento. Obviamente tem que ser interpretado à luz do Novo Testamento, mas o princípio é esse. Deus dizia, o primeiro é meu, tanto que os primogênitos eram considerados do Senhor, né? Tinha a lei da primogenitura, né? Era uma lei muito importante, e a Bíblia fala no Novo Testamento que nós somos a igreja dos primogênitos inscritos no céu. Então, Deus deixou claro, o primeiro é meu, o primeiro que nascer, o primeiro das crias, e para o primogênito não ser oferecido em sacrifício, tinha que resgatar o primogênito. Tinha todo um processo assim do Velho Testamento. E o primeiro da colheita. A oferta das primícias tinha que ser do Senhor. A primeira colheita do trigo, a primeira colheita do milho, o primeiro que nascia dos animais tinha que ser oferecido a Deus, para que Deus lembrasse constantemente o povo o seguinte, eu sou o primeiro. Tudo parte de mim, né? Eu preciso ser considerado em primeiro lugar. Esse é a verdade corrente do Velho e do Novo Testamento. Então eu comecei a pesquisar sobre isso. Não apenas pesquisar, mas orar sobre isso e ler os textos do Velho Testamento sobre isso. E compreendi um princípio muito claro. O primeiro devia ser oferecido para o Senhor. E naquela época comecei a ouvir de Deus assim, vocês precisam me honrar com as primícias. Tá bom, ok, Deus. O que significa isso? O primeiro do nosso tempo, o primeiro do nosso dinheiro, o primeiro do nosso tudo. Como é que a gente faz isso na prática? Comecei a perguntar para Deus. E comecei a olhar os textos do Velho Testamento, como as pessoas faziam.
Então, uma das coisas que Deus ensinou lá no Velho Testamento para o povo é o seguinte: quando eles colhiam, os primeiros feixes eles traziam à presença do Senhor, o primeiro da colheita. E tinha todo um ritual de trazer ao sacerdote. Então, eles honravam a Deus e entregavam aquilo para o sacerdote que estava ali de plantão. E tinha todo um ritual, né? Eles chegavam com o primeiro feixe, por exemplo, de trigo, e eles faziam uma proclamação: olha, eu entendo que eu estava cativo lá no Egito, os meus pais estavam cativos, mas Deus, com mão forte, nos livrou e nos trouxe essa terra que emana leite e mel, e agora estão aqui os primeiros frutos desta terra onde o Senhor nos plantou e tal, e nos deu, e eles entregavam as primícias diante do Senhor. O sacerdote recebia aquilo e entregava a Deus. E Deus dava ao sacerdote. Então, o princípio sempre era: a pessoa entregava a Deus e Deus pegava aquilo e dava ao sacerdote. Então, Deus começou a me dizer o seguinte: os sacerdotes devem receber as primícias. Falei: ok, Senhor, como? O que o Senhor quer que a gente faça? E como é que a gente faz isso na prática? Bom, resumo da história, eu entendi claramente que esse era um princípio poderoso, que estava presente no Velho Testamento, mas também estava presente no Novo Testamento, né? E no Novo Testamento, a Bíblia ensina a honrar as pessoas que estão servindo a Deus, porque honrando estas pessoas, você está honrando a Deus. E é um princípio de honra, não é uma honra imposta, que tem algumas pessoas que distorcem a coisa, né? E querem ser honradas. Isso. O princípio da honra é igual ao princípio do amor. Você é obrigado a amar todas as pessoas, mas você não pode exigir amor de ninguém. O amor precisa ser voluntário. Honra também é assim. Você deve honrar, mas ninguém pode exigir honra. Eu exijo que me honrem. Imagina. Quem faz isso já está cego, já torceu o princípio de Deus. Mas é um princípio verdadeiro e real e deve acontecer. Por exemplo, eu vou citar um texto para, né, encurtar, que essa também é história longa. Escrevi um livro até sobre isso para não ter muita... Né, depois a gente fala sobre isso, mas... Por exemplo, Gálatas capítulo 6. A maioria das pessoas só conhece o verso 7. O que está escrito no verso 7? Está escrito assim: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Isso é Gálatas 6, 7. Né? O princípio da semeadura, as pessoas falam: olha, está aqui, ó, a gente tem que semear. Mas espera aí, o que está escrito? De Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Algumas traduções estão assim: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Espera aí, tá bom, tem o princípio da semeadura, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Mas o que está escrito, em primeiro lugar, é: de Deus não se zomba, ou seja, tem gente que está zombando de Deus. Ou tem gente que está querendo zombar de Deus, porque de Deus não se zomba. Mas como assim zombar de Deus? Aí a gente lê o versículo 6 e entende. Sabe o que está escrito no verso 6? Está escrito assim: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. É uma orientação bíblica e de Deus. Em outras palavras, é o seguinte: você tem alguém investindo coisas espirituais na sua vida, não porque ele peça, não porque ele queira e nem porque ele precisa. Não é uma questão de necessidade, de obra social, nada disso. Deus diz assim: procure de todas as maneiras que você puder abençoar esse cara ou essa pessoa, seja quem for, que está te abençoando com coisas espirituais. Paulo usa a seguinte frase: se semeamos para vocês as coisas espirituais, será muito que colhamos as naturais. Então, há uma instrução de Deus. E uma instrução de Deus no Novo Testamento, em outro texto, Deus diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, pelo Espírito Santo: não atarás a boca do boi enquanto debulha. É Paulo argumentando, né, com o argumento do Velho Testamento, mas argumentando uma situação do Novo Testamento. Ele estava dizendo o seguinte: aqueles que pregam a palavra, que ensinam a palavra, que transmitem as coisas espirituais, deviam ser abençoados. Porque Deus lá atrás disse o seguinte, ó: quando o boi estiver trabalhando, nunca feche a boca dele, deixa ele comer, porque ele está trabalhando.
Deus não estava preocupado com os bois. Porque os bois serviam de alimento para as pessoas também. Deus estava falando dos trabalhadores dele. Então, no Novo Testamento, quando Deus fala de Gálatas 6:6 e 6:7, ele está dizendo assim, ó, se alguém na sua vida for uma bênção para você, se alguém está investindo coisas espirituais na sua vida, é como se Deus dissesse o seguinte, se você não abençoar essa pessoa, você está zombando de mim. Isso é sério. Sério mesmo. Porque as pessoas não entendem isso, mas o ponto é, Deus enviou aquela pessoa. E eu preciso, como é que na prática eu reconheço que Deus enviou? Eu posso honrar de algumas formas, né? Eu posso dizer, cara, obrigado, hein? Deus te abençoe. Mas certamente essa é uma forma conveniente de gratidão. O que Deus espera que a gente faça, para não zombar dele, é o seguinte, faça alguma coisa boa para essa pessoa. E eu sempre ensinei isso. Falei, olha, uma pessoa está abençoando a sua vida, olhe para o pé dela e procure saber o número, dê um sapato, um tênis, abençoe. Retribua, né? Pague uma pizza. Não é uma questão de, eu vou fazer uma coisa que eu não posso fazer. Faça. Semeie. Faça o melhor. Porque a pessoa está exigindo? Não, porque as pessoas de Deus, que são de Deus mesmo, não exigem nada. Nem querem nada. Homens e mulheres de Deus, que são de Deus, não estão preocupados com dinheiro. Quem estiver pedindo dinheiro por aí, é porque já está com a vida torta e sempre vão ter esse tipo de pessoa que ama mais o dinheiro do que a Deus. Mas a contrapartida, porque as pessoas gostam de falar, olha, o pastor fulano de tal pede dinheiro, o outro não sei o quê, fica malhando, fica enganando as pessoas. E isso é verdade, isso existe. Tem gente que fica manipulando para dar dinheiro. Mas o fato é também que o outro lado da moeda é o seguinte, se alguém vem para a minha vida, é uma bênção para a minha vida, e está semeando coisas espirituais, e eu não faço nada com essa pessoa, eu não a abençoo, eu estou zombando de Deus. Por isso que Gálatas 6:6 está conectado com Gálatas 6:7. Deus fala assim, se você está sendo instruído na palavra, abençoe quem te instrui. Se você não fizer isso, você está zombando de mim. Isso está absolutamente conectado com o ensino de Jesus que diz assim, aquele que vos recebe, Jesus falou para os discípulos que ele estava enviando, a mim me recebe. Quem recebe a mim, recebe o meu Pai quem me enviou. Ele falou, quando alguém te recebe vocês, está recebendo a mim, e quando recebe a mim, recebe meu Pai. Ao receber vocês, e receber nesse sentido do envio de Jesus, tinha um sentido de ser uma bênção. Jesus pegou os discípulos e falou, vou enviar vocês para as aldeias, para as cidades. Eles ficaram meio que assim, poxa, mas como é que nós vamos lá? A gente não conhece ninguém, não vamos entrar na casa dos outros, assim. Jesus falou, vão. E não levem nada, não levem bolsa, não levem absolutamente nada. Jesus pode levar um cartão, pelo menos? Não, nem de débito, nem de crédito. Uma comidinha também não leve. Ele falou, mas tipo assim, na cabeça dos discípulos, mas como que a gente vai comer? Como a gente vai... Não leve nada. Vocês vão procurar as pessoas de paz na cidade. E quando uma pessoa quando vocês entrarem numa casa, vocês vão dizer, paz seja com esta casa. Eles carregavam uma coisa de Deus. Não era a paz dele. Eles estavam conectados a Jesus, conectados ao Pai, enviado legitimamente. E ele falou, e quando você entrar nessa casa, abençoe essa casa. E é claro que na mente dos discípulos está assim, mas Jesus, e se as pessoas não nos receberem? Olha o que Jesus falou, se não receber vocês, saiam daquele lugar, sacudam o pó do sapato de vocês, e em verdade eu vos digo, que no dia do juízo vai ter mais rigor para esses lugares que não receberem vocês do que para Sodoma e Gomorra. Meu Deus. São palavras de Jesus para quem zomba de Deus, não reconhecendo quem por Deus foi enviado. Então eu não vejo as pessoas falando desse outro lado, que é real. É verdade. Então tem muita gente que está sendo muito abençoada nas igrejas, que nunca reconheceu, porque ama o dinheiro, porque fala, não, legal, obrigado e tal. Deus fala, está zombando de mim. Por isso, eu tenho temor. Na minha própria vida, eu fico pensando, quem Deus enviou a mim? Não são todas as pessoas que são enviadas a nós, mas tem pessoas que são de Deus enviadas para nos ajudar, para nos edificar, para mudar a nossa vida, para mudar o nosso destino, para ampliar os nossos horizontes. E se a gente não reconhece, nós não estamos reconhecendo a Deus. Então o que Deus falou para mim naquela época?
os sacerdotes precisam ser honrados, precisam ser reconhecidos, que eu os enviei, que eu os levantei, que eu estou agindo através dele. E eu perguntei, Deus, mas como é que honra o sacerdote? Ele falou, através das primícias. Eu falei, Deus, como é que a gente vai entregar as primícias? E Deus falou, simples. Pelo menos Deus me deu uma fórmula simples. É assim que eu pensei. Eu não tinha nenhuma referência sobre essa visão de primícias e tal, não tinha lido nenhum livro a respeito, não sabia de ninguém que estava fazendo isso, praticando. Mas a orientação que Deus me deu foi o seguinte. Antigamente eles colhiam, e na colheita eles colhiam os primeiros frutos e traziam os sacerdotes. A colheita, basicamente, que nós temos hoje em dia é por mês, né? Um trabalhador que trabalha e recebe ali. Ele fala, então, se a pessoa trabalhou 30 dias, recebeu referente aos 30 dias, retire uma parte proporcional ao primeiro dia. Dê a Deus o primeiro. Dê a Deus dando ao sacerdote. Eu falei, Senhor, mas ok, quem são os sacerdotes? Esses que eu tenho levantado. Não são só pastores, apóstolos, profetas, ele falou, todas as pessoas que eu tenho levantado na minha casa para apacentar, para servir. Então eu fiz uma coisa naquela época revolucionária. Primeiro eu fiquei com muito medo, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Não tinha referência, mas eu peguei esse ensino e submeti a vários irmãos, pelo menos a 15 irmãos de fora, que eu os conhecia, sabia que eram líderes, pastores e tal. E todos unanimemente falaram, olha, nós sentimos que isso vem de Deus, mas é difícil. Por quê? Porque imagina o seguinte, eu estava simplesmente falando, e é só uma orientação, não é uma imposição, na verdade nada no reino de Deus é imposto, mas eu ia ensinar isso para a igreja, falar, olha, é uma orientação, avalie, né? Coloque diante de Deus. Mas era uma coisa assim, olha, pegue uma oferta de primícias, em vez de você trazer para o gasofilácio, para ir para a conta da igreja, para a gente pagar as contas, dê para alguém que está sendo bênção na sua vida. No nosso caso, fica até fácil, porque tendo os líderes de célula, eu falei, olha, quem eu acho, né, minha opinião, que os liderados da célula deveriam reconhecer? O líder que está ali os abençoando. Os líderes deveriam reconhecer quem? Os supervisores. Os supervisores deveriam reconhecer quem? Os pastores. Pela nossa estrutura fica fácil de enxergar esse reconhecimento. Mas além disso, se tem uma outra pessoa, não estou em célula nenhuma e não tem, mas tem uma pessoa que eu sei que é bênção na minha vida. Então reconheça aquela pessoa. Basicamente eu estava falando o seguinte, pegue a sua oferta e dê para outra pessoa em vez de dar na igreja. E alguns líderes que eu conversei sobre isso, eles tinham muita preocupação, alguns pastores, né? Poxa, mas se eu pedir para as pessoas darem dinheiro uma para as outras, primeiro, eles não vão dar dinheiro na igreja. Segundo, vai ser complicado isso. E eu, assim, em obediência, eu não achei que era complicado. Falei, ok, senhor, se esse é o caminho, se o senhor quer nos abençoar, então vamos fazer isso. E comecei a conversar com os nossos irmãos primeiro, né? E depois outras igrejas começaram também a praticar e tal. E Deus começou a fazer, de fato, milagres na vida das pessoas. Né? Porque aí eu vejo um equilíbrio. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo fictício aqui, mas é real porque eu sei de vários exemplos assim. De repente tinha uma irmã, a irmã, eu vou dar um nome fictício aqui, a irmã Maria. Irmã Maria é aquela irmã simples, aquela irmã que vive, às vezes, de uma pensão, do marido e tal, mas é aquela irmã fiel, que ora, que busca, que lê a palavra, que abençoa muito a irmã, sei lá, Marisa. Então, a irmã Maria abençoa a irmã Marisa. Quem é a irmã Marisa? A irmã Marisa é uma empresária, que tem uma empresa, que ganha bem. Então imagina o seguinte, que a irmã Marisa ganha 30 mil por mês. E a irmã Maria ganha 1.000. Só que essa irmã Maria que é uma bênção na vida da Marisa. Porque é quem ora por ela, é quem ministra a palavra, é quem ajuda, é quem intercede, é para onde a irmã Marisa corre quando precisa, ore por mim, me ajuda nisso, eu estou enfrentando uma luta e tal. Só que de repente a irmã Marisa não tinha uma visão de que ela tinha que honrar aquela irmã. Com o quê? Com todas as coisas boas. Porque de repente a irmã Marisa está só dando testemunho. Olha, glória a Deus, Deus me deu uma graça de comprar mais um carro. Ai, comprei um apartamento novo. A irmã Maria está ali a vida inteira. Né, abençoando, e ela está feliz, porque a Marisa está vivendo essas coisas, mas, de repente, isso muda o entendimento. Ela fala, peraí, Deus enviou alguém para me ajudar, para orar por mim, para me abençoar, para me instruir, para compartilhar as coisas espirituais comigo. Como é que eu não vou compartilhar as materiais com ela? E essa visão de primícias, de honra,
muda a coisa, porque ela fala, poxa, eu preciso reconhecer a irmã Marisa. Verdade. E aí, se ela ganha 30 mil, ela quer entregar o referente ao equivalente ao primeiro dia, 30, né, fazendo uma conta básica, dá R$1.000. Então, no mínimo, ela pega 1.000 dos 30 que ela ganha e entrega para a irmã Maria, com a maior alegria. Ela pode fazer mais se ela quiser, mas ela vai e começa a abençoar a vida daquela irmã. Aquela irmã passa a ganhar dobrado, digamos assim. Mas ela, certamente, sendo uma mulher de Deus, ela não vai estar preocupada com isso. Ela vai ficar feliz. Ambas vão ficarem felizes e tem um equilíbrio muito maior nesse sentido. Poxa, se Deus está me abençoando com coisas naturais e se você está investindo na minha vida, como é que eu não abençoo a sua vida? Então isso traz uma visão muito equilibrada com aquilo que Paulo falou, o que muito colheu não sobrou, o que pouco colheu não faltou. Né? E aí obviamente eu falei com Deus, mas será que não tem algumas pessoas que talvez queiram ser líderes ou queiram fazer isso só para receber algum dinheiro dos outros? Já pensou? A resposta de Deus para mim foi, provavelmente. Meu Deus. Vão ter muitas pessoas. Mas a resposta de Deus para mim foi, desde o início foi assim. Desde o início as pessoas se encantam por dinheiro. Verdade. Desde o início o ministério se corrompe por causa do dinheiro. Só que o dinheiro vai ser de fato um fator que vai demonstrar quem você é. Se você se encantar por dinheiro, você já sabe que você está andando em cegueira, em corrupção e tal. De fato, tem mais textos sobre finanças, sobre dinheiro na Bíblia do que sobre fé. É verdade. É impressionante. É verdade. Então, Deus fala, olha, eu falei tanto sobre dinheiro porque o dinheiro é que de fato demonstra o coração. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E eu vi assim que muitas pessoas foram muito abençoadas e senti muita alegria. Cara, puxa, como é que eu não estava percebendo isso? Eu quero compartilhar a minha vida. Pô, tem aquele irmão, tem aquela irmã, tem aquela situação e tal. Quando eu compartilhei isso com a liderança e depois com a igreja, eu vi uma cena que eu lembro até hoje. Eram muitos irmãos assim. Eu vi muitos irmãos se abraçando e vi irmãos fazendo cheque um para o outro ali na hora. Falando, cara, como eu tenho a alegria de honrar a sua vida, você tem investido há anos na minha vida e eu não tinha esse entendimento. Cara, eu quero olhar para a sua vida, eu quero abençoar a sua vida. Deus tem me abençoado, eu só estava recebendo, mas agora eu quero compartilhar o que Deus tem me dado também com você. E aqueles irmãos chorando e acontecendo outras coisas. Então aconteceu assim, muitos milagres de fato, né, de bênção, de transformação. E eu sinto que essa é uma visão bíblica, é uma visão desafiadora, porque de repente pode ter pessoas com o coração torto, assim, não, agora eu vou ganhar dinheiro e tal. Vai dar conta para Deus, vai chegar um dia lá diante do Senhor. Agora é uma visão bíblica, porque é interessante. Existe um documento que provavelmente é o documento mais antigo sobre a igreja primitiva. É um documento do primeiro século, que retrata como a igreja do primeiro século vivia. E esse documento ele é aceito, né, em todos os âmbitos assim teológicos. Aceito por católicos, por protestantes, por reformados, aceito por todos como um documento, digamos assim, oficial da igreja do primeiro século. É um documento chamado Didaquê. E esse Didaquê, que foi resgatado, né, e foi preservado, é muito interessante que ele tem, assim, acho que 14 ou 15 artigos, se não me engano, que falam assim como a igreja do primeiro século vivia, como eles praticavam a fé cristã. E uma das coisas que o Didaquê fala é o seguinte, que era o ensino dos apóstolos para a igreja. Ele diz assim, olha, se você fizer uma comida, separe uma parte. Se você tem um pouco de óleo, separe uma parte. E quando o sacerdote chegar na sua casa, abençoe o sacerdote, porque naquele contexto, os pastores ou sacerdotes eram itinerantes, né? Não tinha a formalização da igreja, teve vários outros processos pelos quais a igreja passou, mas os sacerdotes eram mais itinerantes, indo de grupo em grupo. Quando chegar o sacerdote, aquilo que você separou, abençoe o sacerdote. Primícia. E se não tiver um sacerdote, pegue e dê para os pobres. Mas você está dando primeiro para Deus. Então, a igreja do primeiro século tinha este princípio também, por esse documento de Didaquê, que pode até pesquisar na internet, tal, é muito interessante. E esse Didaquê fala que a prática da igreja primitiva, eles praticavam a primícia. Se eles colhiam, se eles matavam um animal, se eles
a primeira parte era para o Senhor. Como entregar para o Senhor? Não dá para pegar um negócio e jogar para cima e Deus entregando para o sacerdote, reconhecendo quem Deus estava enviando a eles. Então é uma prática, né, da nossa igreja, eu tenho ensinado sobre isso. Escrevi o livro lá atrás para não ter muitas distorções, eu acho que o primeiro livro que eu escrevi está meio mal escrito, preciso reescrever talvez um dia, mas eu sei que é um princípio poderoso, tem mudado a nossa vida, a nossa visão de ser, mudado as relações também, porque quando você reconhece que alguém foi enviado à sua vida, você está definindo a relação correta com aquela pessoa. Aproximação, né? Aproximação não é apenas um amigo, um irmão, você fala, olha, eu entendo que você foi enviado para abençoar a minha vida. E quem recebe isso, de fato, sente um encargo muito maior. Porque o cara fala, puxa, eu preciso orar, eu preciso me envolver, eu preciso focar nessas pessoas. Claro que, de uma forma genérica, a gente está aí aberto para abençoar qualquer pessoa. Mas Jesus tinha uma relação muito diferente com os seus discípulos. Então você percebe que alguns vão ser filhos, vão ser discípulos, vão ser pessoas conectadas. Com essas pessoas você tem que dar o seu melhor, em todos os sentidos. E se elas reconhecerem você, a relação vai ser saudável. Até quando? Até elas viverem outros níveis e irem para outras pessoas, mas enquanto ali no caminho, naquele período da história, se existir essa relação, vai ser uma relação muito abençoada, muito saudável. É parte da visão de primícias que a gente procura viver.